Eu vou pedir para o Bruno dar o primeiro foco aqui na tábua, que está ajudando hoje a gente aí no background. E eu vou fazer a exemplificação do nosso frango Le Cordon Bleu e mostrar para vocês como que é o preparo. Bom, só aqui eu tenho uma metade de um peito de frango. A ideia aqui é abrir ele, fazer o recheio, fechar, empanar e levar para o forno. Bom, a etapa do forno já está acontecendo, mas eu quero fazer aqui com vocês desde o início para vocês terem uma ideia de como fazer esse preparo. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo em foco, a gente sempre vai ter duas laterais do peito, né? A gente tem a lateral mais fina e a lateral mais grossa. Uma dica interessante para quando vocês forem fazer qualquer tipo de preparo que tenha aqui, abrir um peito de frango para colocar qualquer tipo de recheio, é sempre optar por começar pelo lado mais grosso. Então o peito ele sempre vai ter essa divisão de um lado mais fino e um lado mais grosso. Por quê? Quando a gente passar a lâmina pelo peito, é muito mais fácil a gente errar o ângulo se a gente começar pelo lado fino do que se a gente começar pelo lado grosso, como eu vou exemplificar aqui. A gente consegue encaixar melhor a lâmina da faca e ser mais sutil na hora de abrir. Então aqui a gente consegue fazer a abertura. Começar pelo lado grosso sempre vai te dar essa flexibilidade maior para poder trabalhar, né? Não cortei até o fim, para ele não abrir e ficar dois filés, né? Então eu passei a ponta da faca até o finalzinho do peito e ele fica essa mantinha. Bom, pessoal, esse preparo, ele vai dois recheios, né? Então aqui a gente tem o presunto e o queijo, que vai compor todo o nosso recheio. Aqui vai mais uma dica importante. Sempre quando a gente for rechear, isso independente se for para frango ou se for para algum outro tipo de carne, tá bom? Mas sempre quando for fazer alguma coisa que tenha recheio de queijo e você tenha algum ingrediente que possa servir como digamos, um cobertor para o queijo, utilize isso. Por quê? Se a gente colocar o queijo primeiro no frango aqui assim, ele vai derreter e você vai perder todo o recheio. Aqui, como a gente tem a fatia de presunto, eu posso colocar ela primeiro como uma cobertinha, uma manta para o recheio, né? E aqui eu consigo encaixar o queijo e esse presunto ele vai envolver o queijo de uma forma que quando ele derreta, ele não escorra do preparo. Então vocês viram aqui, eu coloquei a fatia de presunto, coloquei as fatias de queijo e dobrei elas. Aqui a gente pega as laterais do frango, dá uma puxadinha, acerta, ele vai ficar no mesmo formato de quando a gente não tinha aberto ele. E aqui muito importante, a gente pega os palitinhos de dente, transpassa pelo preparo. Então aqui a gente está assegurando que esse peito não abra enquanto a gente estiver fazendo a cocção dele, né? Bom, acho que vocês conseguem ver aqui com clareza. Então ele está recheado. Eu passei 3 palitos no entorno dele para ele se manter fechado em todo o tempo de cocção, né? E aqui agora a gente vai para o processo de empanamento. Bom, pessoal, aqui vai mais uma dica para quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês. Tenta separar a sua mão como 2 estações de trabalho quando vocês forem trabalhar com empanamento, né? Por quê? A gente consegue evitar sujeira e fazer o processo muito mais limpo. Então aqui eu vou usar uma mão sempre para estar mexendo com um produto seco e aqui a outra eu vou usar para quando eu tiver que mexer com os ovos aqui, né? Então a nossa base de empanamento vai ser primeiro a farinha de trigo. Eu vou passar o frango pela farinha de trigo. Bom, consegui envolver ele todo aqui na farinha de trigo. O segundo passo são os ovos. Percebe que eu troco a minha mão aqui para não misturar essa minha primeira mão que está suja de farinha com os ovos. Então, passei ele nos ovos, adicionei na farinha de rosca. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Não vou usar a minha mão molhada para mexer com o produto no bowl seco.
porque senão vira uma meleca. Bom, pessoal, aqui ele está empanado já, não tem mais segredo. Aqui o próximo passo seria levar esse produto já empanado para uma GN e aí a gente leva para o forno. Eu vou tirar aqui para poder abrir espaço para a gente trabalhar, tá bom? E pessoal, aqui a gente tem mais 3 minutos para os produtos ficarem prontos. E eu gostaria de reforçar com vocês esse método de preparo, de como ele é eficiente, né? Então, como eu expliquei no início, a gente teve o processo de pré-aquecer esse forno, né? Vocês viram que é super rápido, então em questão de 1 minuto e meio, 2, o forno atingiu aí uma temperatura de 260 graus, que é o que eu tinha feito de configuração. Depois disso, ele me deu o alerta, eu consegui entrar com os produtos no forno. Vocês repararam que são 2 produtos distintos, né? Então aqui a gente tem um assado e um empanado. E usando a inteligência do forno eu consegui fazer essa divisão de preparos, né? E consegui utilizar em uma mesma preparação as 2 GNs de produtos diferentes, né? Então aqui ele agiu nessa sequência. A gente já passou pelo estágio de utilizar o calor úmido, então aqui vocês podem ter percebido que o monitor dele agora está bem vermelhinho, né? O que isso significa? Significa que ele parou de utilizar o vapor, que é aquela combinação de 2 calores que eu tinha exemplificado, né? O calor seco e o calor úmido, e aqui ele diminuiu a quantidade de umidade que tem dentro da câmara do forno, e ele está começando a utilizar apenas o calor seco para poder finalizar o produto, né? Então, se nós continuássemos em uma situação onde o calor úmido continuasse sendo aplicado nesse produto, a gente nunca ia chegar a uma coloração legal, né? Porque o produto úmido ele não vai caramelizar, né? O que traz essa cor para a gente é justamente esse choque de temperatura do calor seco com o alimento que faz essa caramelização. Pessoal, esses 2 preparos eles são bem simples de se fazer, são bem práticos e eles podem ser utilizados de diversas formas. Então, da mesma forma como você pode trazer um preparo desse como sugestão para cozinhar para sua mãe no Dia das Mães, ele pode ser uma ótima sugestão, por exemplo, para algum cardápio comemorativo, alguma festividade. Se você tem algum tipo de serviço de catering ou qualquer estabelecimento que tem uma demanda de que vários produtos diferentes precisam ser feitos, a inteligência desse forno pode ser muito útil. Então, eu queria, mais uma vez, poder trazer de forma clara essa ideia para vocês. Pessoal, aqui está me dizendo que faltam 30 segundos para o preparo ficar pronto. Lembrando que eu entrei com eles totalmente crus no início da nossa apresentação, né? E ele vai ficar pronto agora. Queria chamar a atenção pelo ponto com que as coisas ficam. Então vocês vão ver uma uniformidade no preparo, vocês vão conseguir ver a coloração desse produto. E bom, ele vai tocar agora. Preparo pronto. Bom, pessoal, todo o nosso ciclo de produção aqui foi concluído, né? Então, eu vou começar pelo galeto. Vou mostrar ele aqui para vocês. Eu vou passar ele para a tábua e vou pedir para o Bruno jogar o zoom aí na tábua para facilitar para a gente.
Pessoal, olha que bonito. Olha a cor desses frangos. Lembrando que aqui a gente teve apenas 12 minutos de preparo. Então, é realmente muita eficiência, é realmente uma qualidade de padronização da cor muito alta. Então vocês conseguem ver todas as partes dos galetos, elas foram douradas de forma homogênea, né? Então eles estão com uma cor super bonita. Por conta daquela cocção que eu tinha dito anteriormente do calor úmido, a temperatura dele interna está muito boa, ele está pronto. Eu vou retirar o frango empanado agora para a gente ver como que ele está. Pessoal, não esqueçam de quando for servir, tirar os palitinhos, tá? É bem importante para ninguém se machucar. Então vamos fazer essa retirada. E eu vou pedir, por favor, pro Bruno me pegar uma faca lá na gaveta para poder cortar aqui e demonstrar para vocês como que tá o ponto desse preparo. Obrigado, Bruno. Pessoal, 12 minutos. Eu vou fazer o corte dele aqui para vocês verem. E olha isso. Derretendo. Acho que vocês conseguem ver, né? Então, totalmente cozido. Super suculento, o queijo ficou todo dentro do preparo. Eu queria que vocês estivessem aqui perto para sentir o cheiro, que está super bom. Mas espero que a imagem possa ter demonstrado o quanto esse equipamento pode ser eficiente para qualquer tipo de preparo, né?